Olá, meus amados. Hoje, dia 6 de junho de 2022, segunda-feira, memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Evangelho segundo João. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Jesus tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Conhecemos bem o texto de hoje, o Evangelho de João, que traz a narração da crucificação e da morte de Jesus. Esta memória foi instituída pelo Papa Francisco faz pouco tempo, se eu não me engano, 2018. Então, que a Igreja celebra a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja. Então, ele nos traz o texto exatamente, a Igreja nos traz hoje o texto de João, onde o Senhor dá ao discípulo que ele amava, portanto, a João, Maria como mãe. Então, nós conhecemos bem, ali ao pé da cruz estava quem? O próprio João, porque ele aparece ali, o discípulo, na figura do discípulo que amava, que Jesus amava, e a tradição nos diz que é João o evangelista, João o apóstolo. Depois, a mãe dele, Maria, a outra Maria, que era tia de Jesus, irmã, porque irmã da sua mãe, portanto a tia de Jesus, Maria de Cleofas, é o esposo dela, e depois Maria Madalena. Então são três Marias que estão ali. Quando Jesus vê a mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, ele disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Eu já expliquei que a expressão mulher não é grosseira. Jesus também dirige aquela mulher que foi pega em adultério, ele usa dessa forma: mulher, ninguém te condenou. Mulher era igual na língua ali, hebraica, naquele período, no aramaico, a mesma coisa no grego, quer dizer a mesma coisa que senhora. Senhora, este é o teu filho. Então, mulher aqui não é forma pejorativa, não, como se Jesus estivesse se dirigindo de forma assim a desprezar a mãe. Não, muito pelo contrário. Tá? Então, a palavra para nós aqui dá a impressão, né, mulher, que Jesus estava sendo até um pouco ríspido com a mãe, mas não era esse sentido, é a mesma coisa que senhora. E aí depois ele olha para o discípulo: Eis a tua mãe. E aí o João diz: daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Por que Jesus faz isso? Eu já tive a oportunidade de explicar. Para aqueles que dizem que Maria tinha mais filhos, aqui é uma demonstração que não. Porque se Maria tivesse mais filhos, o Senhor não precisaria preocupar-se em deixar a mãe com um amigo. Porque, segundo a cultura judaica, a mulher não podia ficar sozinha. Uma vez que Maria já era viúva, o filho mais velho tinha que cuidar. Era Jesus. Se ela tivesse um segundo, um terceiro, um quarto filho, um dos filhos assumiria Maria. Como ela não tinha ninguém, ele deixa para que um amigo cuide, porque, como eu disse e repito, as mulheres não podiam ficar sozinhas, elas não trabalhavam. Iam viver de quê? Então, ali você percebe claramente
tá? Essa preocupação com Jesus. E aqui é interessante porque diz que é o discípulo que Jesus amava. Então, nessa pessoa do discípulo, que a tradição nos diz e sabemos que é João, mas podemos colocar cada um de nós. Então, aquele discípulo que realmente ama Jesus, ele acolhe Maria na sua vida, porque o Senhor deu Maria como mãe dos discípulos, né? Na pessoa que discípulos, todos nós que seguimos Jesus somos seus discípulos. Então, na figura deste apóstolo, desse discípulo amado de Jesus, encontra-se cada cristão. E por isso me assusta quando alguém rejeita Maria, tá? Outro fato interessante, você fala assim, mas aqui nós vemos também Maria como mãe da igreja, que é a festa, a memória que nós celebramos hoje. Mas há algo interessante também. Além desse texto, nós podemos pensar naquilo que São Paulo nos traz. Em uma de suas cartas, São Paulo vai dizer que Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Então, Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo. Corpo místico, como nós dizemos na teologia. Agora você diz uma coisa, Maria é mãe de Cristo, então, portanto, é mãe da cabeça, não tenho que negar. Mas você já viu alguma mulher que gera só a cabeça? Não, ela é mãe da cabeça e mãe do corpo. Portanto, se Maria é mãe da cabeça da igreja, que é Cristo, ela também, logicamente, tem que ser mãe do corpo da igreja, que, né, a igreja que é o corpo místico. Então, Maria é a mãe da igreja também por isso. É uma questão de lógica. Não tem como ela ser mãe só do Cristo. Ela é a mãe de Deus, porque ele é Deus também. Então, é nesse sentido, eu já expliquei que não é Deus Pai. Deus Pai não tem mãe, mas Deus Filho tem mãe. E ele é Deus. Portanto, nós dizemos também, Santa Maria, mãe de Deus. Deus Filho. Ponto final. E aqui Jesus, ele já está prestes a morrer, então para que tudo fosse consumado, para que a escritura se cumprisse até o fim, ele diz a famosa frase que nós conhecemos, tenho sede. E ali diz que tem uma jarra de vinagre. Eu já expliquei aqui, vinagre, gente, não é o vinagre que a gente usa hoje na cozinha. Esse vinagre era um vinagre, um vinho, tá? Porque a tradução vinagre é vinho azedo. Tá? Era o vinho porque assim, os soldados, nós estamos no deserto, não tem água, gente. Como é que o povo matava a sede? Tomando vinho. Só que soldado, a palavra soldado vem do nome soldo, que é salário. Diferente do guerreiro, o guerreiro não ganhava nada para defender a sua terra. O soldado, sim, ele recebia um soldo, portanto, um salário. Que também não era grande coisa, ainda mais os soldados romanos que eram inúmeros, milhares, sei lá, centenas de milhares. E o que que acontecia? Então, o que eles tinham dinheiro para comprar era esse vinho vagabundo. Porque quem comprava o vinho bom eram os senadores, os imperadores, provavelmente Pôncio Pilatos, reis que tinham muito dinheiro, mas os soldados. Então, quando Jesus diz que tem sede, eles dão para Jesus o que eles estavam bebendo. Aí eles colocam, amarram, né, na vara uma esponja embebida de vinagre e levam até a boca de Jesus. Então, por quê? Porque Jesus está no alto da cruz, né? Então eles têm que pôr esse vinagre nessa esponja. E quando Jesus, o texto diz que Jesus tomou o vinagre. Então Jesus aqui bebe esse vinho, vamos dizer, de má qualidade. E diz tudo está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. É muito interessante aqui, porque o entregar o Espírito aqui, tá? Esse texto é muito rico, por quê? Eu já disse para vocês, nos sinóticos, nos três, né, Mateus, Marcos e Lucas, o entregar o Espírito é no sentido de colocar na mão do Pai, de devolver ao Pai. O verbo usado no grego, tá? Isso eu estou falando do grego. Entregar o Espírito aqui, o verbo que eles vão usar é deixar em herança. Então, nesse momento, João traz aqui que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Então, Jesus dá a mãe dele para a igreja, Jesus dá o Espírito Santo para a igreja. Aqui seria o momento do Pentecostes. Tá? E depois vai dizer que como aquele dia era o dia da preparação para a Páscoa, então a Páscoa ia cair no sábado, né? Porque é o dia santo para o judeu, então era uma sexta-feira. Então, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, já que era Páscoa, era uma festa solene, então pediram para quebrar as pernas. E vão até Pilatos para pedir isso. E Pilatos autoriza. Então os soldados vão lá para quebrar as pernas. E quebram as pernas dos dois ladrões que estavam ao lado de Jesus. Mas quando chegam em Jesus, Jesus já estava morto e não quebram as pernas dele. Mas São João vai dizer que
do lado, um soldado abriu-lhe o lado e saiu sangue e água. E aqui novamente a beleza, o Senhor dá os sacramentos à igreja, o sangue, a Eucaristia, a água, o batismo. Então nós vemos nesse momento e nesse pequeno trecho tudo aquilo que o Senhor realiza na igreja. Repito, deu Maria como mãe à igreja, deu o Espírito Santo à igreja e deu também os sacramentos à igreja. Então, nesse dia que a igreja celebra Santa Maria, mãe da igreja, é a mãe de Deus, como eu disse, porque Jesus Cristo é Deus, então é mãe de Deus, mas ela é mãe da igreja, porque ela é mãe de Jesus Cristo, que é a cabeça, e não tem uma mãe que é mãe só da cabeça, ela é mãe do corpo todo, que é a igreja que somos nós. Então, por isso nós dizemos que Maria é nossa mãe, porque ela é mãe da igreja. Então, ela é a mãe do Senhor e a nossa mãe também. E, Senhor, na alegria desta memória da Virgem Santíssima como mãe da igreja, nós queremos agradecer a Ti, em primeiro lugar, Senhor, por ter nos dado mãe tão maravilhosa, que intercede por nós, que guarda-nos no seu coração. E é isso que nós pedimos hoje, mãe querida, intercede por todos nós, guarda-nos no teu coração, apresenta-nos a Jesus, ensina-nos o caminho, mostra-nos, como a senhora disse nas bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser. Que a senhora continue soprando isso no nosso ouvido, dizendo isso no nosso ouvido, fazei tudo o que o meu filho quiser, fazei tudo o que o meu filho mandar, que nós não abandonemos o caminho, mas sejamos fiéis, como a senhora foi fiel até o fim, acreditou na palavra, como Isabel disse, bem-aventurada aquela que acreditou, e a senhora acreditou na palavra do anjo, porque tudo se cumpriu para a glória do nome do Senhor. Então pedimos que nós também tenhamos esta mesma fé, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas. E, mãe querida, pedimos mais uma vez a tua intercessão, de forma especial, roga pelo fim desta pandemia e pela paz mundial. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, Mãe da Igreja, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.